pessoal, meu nome é Carol Fonseca e hoje eu vim falar sobre casamento. Mas antes de começar o tema, eu já vou pedir você para curtir, se inscrever e ativar o sininho para poder receber os próximos vídeos. Eu não soltei vídeo semana passada porque eu tava tendo muito problema com a edição do vídeo, tô tendo que gravar ele todo de novo, então dessa vez eu acredito que vai dar certo. Eu acho esse assunto muito útil para quem está pensando em casar e não sabe quanto vai desembolsar para isso. Então nesse vídeo eu vou deixar todos os valores para vocês de tudo que a gente gastou com o casamento, todos os orçamentos que nós fizemos, tudo que eu acredito que eu acertei e o que eu errei também, para poder vocês se basearem. Quem está pensando em casar, esse vídeo é muito útil. Então, bora começar o vídeo. Um dos primeiros gastos que a gente tem que fazer é com as alianças. E eu queria muito uma aliança de noivado, porém ela era muito cara, então a gente conversou com o vendedor e ele deu a opção pra gente da meia aliança, que fica super delicado, acompanha a aliança, fica bem bonitinho. O valor dela separado eu não tenho, eu acredito que ela foi entre 400 e 500 reais, porém o valor total das duas alianças com a meia aliança ficou em R$ 1.600. Próximo tópico são vestido, terno e as roupas de pajem e daminhas. No meu caso foram 3. Eu olhei tudo no mesmo lugar. Olhei em outros lugares também, fiz orçamentos, não gostei dos modelos. Nesse lugar específico eu olhei primeiro pelo vestido e assim que eu agradei do vestido a gente foi olhar o terno. Como eu fechei tudo no mesmo lugar, eu pude pedir bastante desconto. E no final eu também disse para a pessoa, olha, eu tenho um orçamento X para seguir, então eu só posso gastar até tanto. O valor de vestido, terno, terninho do pajem e mais 2 vestidos de daminha ficou em R$ 1.900. Esse foi o valor do pacote completo. Próximo tópico foram os bombons. Eu não sei como funciona na sua cidade, porém, na minha, quando o casamento não vai ter festa, usa-se fazer uma recepção do lado de fora da igreja após o casamento e distribuir os bombons como uma lembrancinha, para as pessoas darem um abraço também nos noivos. Eu fiz uma encomenda de aproximadamente 1.000 bombons. Desses 1.000 bombons foram metade de Oreo e metade de leite ninho, com chocolate branco e chocolate preto. E aí eu embrulhei num papel de trufa, que a gente achou mais em conta. Eu acho besteira gastar dinheiro com embrulho, que é uma coisa que todo mundo vai jogar fora. E já tinha as etiquetinhas também de lembrancinha, então a gente encomendou esse papel de trufa que ficava mais em conta, preto e branco. Chocolate branco a gente embrulhou no papel preto e o chocolate preto no papel branco. Os bombons, 1.000 bombons aproximadamente, ficaram em R$ 800 e o embrulho do bombom ficou em aproximadamente R$ 80. Próximo tópico seria o salão de beleza. Nesse ponto eu acredito que eu errei. Eu poderia ter economizado mais, porém, por eu não ter o costume de ir a salão de beleza, arrumar cabelo, maquiagem, eu não tinha ideia de quem eu poderia contratar para ficar despreocupada com esse dia. Então eu fui uma pessoa que eu já tinha visto o trabalho dela e eu pensei, olha, eu acredito que com ela vai dar certo. O meu erro, na verdade, foi não ter conversado com essa pessoa antes a respeito de tudo que estava ou não incluso no pacote. Depois que eu fechei o pacote completo com ela e paguei inclusive metade à vista, eu fui descobrindo ao longo do tempo que algumas coisas não estavam inclusas, como cílios postiços, o cabelo que na verdade ele colocou aquele aplique, eu nem queria colocar porque meu cabelo ia ser preso, porém se fosse aquele enchimento de cabelo também iria cobrar e por algum motivo ia ser até mais caro, que pra mim não faz sentido. Então cobrou isso também e o aluguel do lugar. O simples fato de eu tirar as fotos no lugar para fazer o making off seria cobrado o valor do espaço. Então, no final das contas, com todas as taxas e tudo incluso, ficou um total de R$ 1.730. E isso não estava incluso as unhas. Eu tive que arrumar as unhas com uma amiga minha, que eu já conhecia o trabalho dela, sabia que ela fazia muito bem, então eu fiz pé e mão com ela. E o valor ficou em R$ 30. Eu achei justo colocar nessa lista também o valor da barbearia. O Sábio normalmente arruma o próprio cabelo, ele consegue cortar. Porém, como era o dia do casamento, um dia especial, ele foi até a barbearia e ficou no valor de R$ 25. Diferença gritante entre um e outro. O próximo passo foram os cantores. Eu já conheci o trabalho da pessoa que eu contratei, e eu contratei, no caso, 3 pessoas, que foi cantora, teclado e violão. Os 3 ficaram no valor de R$ 600.
Próximo passo é o casamento no civil. Essa parte normalmente assusta as pessoas porque pelo menos eu não esperava que fosse tão caro. Pode depender de cartório para cartório. Na minha cidade foi o valor de R$430. Isso somente para o casamento no civil. Filmagem. Até então a gente não ia ter filmagem. Eu ia ter só as fotos. A gente queria economizar, então eu falei, olha, não precisa da filmagem. No final das contas, mais próximo ao dia do casamento, eu pensei em olhar. Falei, não, a gente precisa de uma lembrança, talvez eu encontre um valor melhor, então eu vou procurar. Eu olhei com um colega nosso, um conhecido já, ele faz uma filmagem boa. Tem um estilo de filmagem que tem sido feita, que é como se fosse um clipe do casamento com os melhores momentos. Então ele fez, inclusive tá aqui, vou deixar nos cards para vocês verem. A filmagem do casamento teve por volta de uns 13 minutos, 14, e ficou assim, bem completo. Teve a entrada, mostrou tudo direitinho, mostrou os votos, mostrou a troca de alianças. Ficou bem completo. E no caso, essa filmagem ficou no valor de R$700. Eu achei em conta. Não era uma filmagem do casamento inteiro, até porque o nosso casamento ele foi bem longo. E foi uma coisa que a gente vai guardar na lembrança, vai ter isso para mostrar para os nossos filhos e ter isso para sempre. O valor da fotografia. Nós não tivemos que pagar a fotografia porque um dos meus padrinhos nos deu o book. Ele é fotógrafo, então ele fez todas as fotos para nós de graça. A única coisa que a gente teve que pagar foram as fotos de pré e de pós, que a gente teve que, no caso, ir a outro lugar para fazer, já que a gente não estava tendo que pagar as fotos. Eu achei bacana a gente investir no lugar que a gente ia fazer as fotos de pré e pós. E no caso o ajudante do fotógrafo no dia do casamento, porque ele precisava de 2 pessoas para poder fotografar. O valor do ajudante foi, se não me engano, R$200. E o valor das fotos do pré, que a gente foi para Capitólio, isso inclui gasolina, o que a gente comeu lá, os lugares que a gente entrou, que precisava pagar. Então o valor do pré foram R$481,10. O valor das fotos do pós a gente fez em Belo Horizonte. No caso, o lugar que a gente queria fazer no dia estava chovendo, então a gente acabou fazendo em BH mesmo, em alguns lugares históricos e alguns lugares mais bonitos. Ficou no valor total de R$226. Se você conhece alguém que vai se casar e está se planejando para isso, compartilhe esse vídeo com a pessoa, pode ajudar bastante. O presente das madrinhas e dos padrinhos. A gente quis fazer da seguinte forma. Para os padrinhos, a gente deu a gravata já na cor dos vestidos das madrinhas. E o presente das madrinhas, nós demos uma pulseirinha. Se eu tiver foto, eu vou deixar aqui para vocês. Uma pulseirinha com a cor das pedrinhas no rosé, que era a cor do vestido delas. Junto com um papelzinho com degradê de cores rosé, que poderia ser escolhido a cor do vestido delas. Então todas as madrinhas ficou nessa paleta do rosé, vou deixar também foto passando aqui, junto com os padrinhos, que a gente não exigiu cor do terno, porém todos com a gravata no rosé. Todos a gente fez com um recadinho para os padrinhos, numa caixinha bem bonitinha, e o valor total dessas lembrancinhas ficaram em R$ 349,70. As flores mais o cerimonial. O cerimonial é, no caso, a tenda que fica do lado de fora da igreja para a gente receber os cumprimentos dos convidados. E a gente fez com a mesma pessoa que fez também pra gente os arranjos. Então no meu pacote estava incluso o buquê do dia do casamento, o buquê do pós, o coração de gypsum, que foram levados até o altar as alianças, 2 arranjos grandes no altar e 2 arranjos pequenos, um arranjo pequeno no cerimonial e o valor do cerimonial em si também, que está incluso com as cortinas. Vou deixar a foto aqui passando, ficou bem bonito, com o champanhe, as taças, ficou bem arrumadinho. Então o valor total de tudo ficou em R$ 1.400. O próximo passo que nós olhamos foram os convites. Nesse momento a gente fez vários orçamentos, olhou em vários lugares, porém todos os convites eram comuns. Aqueles convites padrões, e a gente queria uma coisa diferente. E também queria um valor melhor. Então foi aí que eu tirei a ideia de um convite de uma colega minha. Nós colocamos a fita dourada. Nessa amarração a gente colocou a etiquetinha com o nome de cada pessoa que a gente estava convidando. Aí você abrindo aqui o convite. Ele tem um papel rendado, que a gente comprou pelo Mercado Livre. Posso deixar, no caso, aqui na descrição o link para vocês. E a gente mandou imprimir o convite no papel craft.
que é esse papel mais grossinho, esse papel pardo. Nós compramos e fizemos a montagem. Ele ficou um valor que eu considerei em conta em vista de outros convites que não eram tão bonitos, eram bem caros. Então eu achei que ficou um convite diferente, ficou bem bonito. E levando em consideração também que é uma coisa que a maioria das pessoas não vai guardar, vai jogar fora. Então não acho que vale um investimento altíssimo com um convite lindo, maravilhoso, que talvez nem seja a sua cara e as pessoas não vão guardar. A fita dourada nós gastamos, se não me engano, foram 2 ou 3 rolos. E o restante da fita que sobrou a gente aproveitou para amarrar os bombons com as etiquetas que nós ganhamos quando fechamos essa parte impressa do convite. A gente ganhou todas as etiquetinhas dos bombons. Então com a fita nós gastamos por volta de R$60. Os convites nós fizemos por volta de 150 a 200 convites, não foram muitos. E o valor total da parte impressa ficou em R$285. O papel rendado, como eu disse, foi no Mercado Livre, foram por volta de 200 unidades, foram 2 pacotes de 100. Eu não sei quanto está o valor hoje, porém na época os 2 pacotes ficaram no valor de R$165,70. Ele é todo rendado, ó, atrás também. Eu achei que compensou muito. Próximo e último tópico foi a nossa lua de mel. A gente pensou muito, cogitou vários lugares, porém uma coisa que a gente nunca tinha feito e todos os dois concordaram que seria muito legal seria um cruzeiro. Então a gente fechou um pacote com a CVC, que foi o Cruzeiro Soberano. Ele tem muita coisa bacana, eu posso até fazer um vídeo depois separado falando sobre a viagem. Vou deixar algumas fotos aqui passando para vocês. Esse pacote nos dias ele estava um pouco mais barato, ele estava quase fechando, então a gente realmente não teve muito tempo para pensar e acabou fechando mesmo. Era um pacote que incluía café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, boa parte das bebidas e drinks dos bares. A gente fechou uma cabine interna, que no caso não tem janela, o que não faz muita diferença, porque para quem já foi em navio sabe que aquela cabine com janela, normalmente é uma janela bem pequena, não tem como abrir. É só uma janela de vista mínima e dentro das cabines internas você tem a TV, que também tem acesso às câmeras externas do navio. Então você consegue olhar pela câmera como está o tempo lá fora antes mesmo de sair de dentro da sua cabine. Nós fizemos o cruzeiro em fevereiro, como eu disse, estava tudo incluso, porém a passagem aérea ficava mais em conta para a gente chegar no Rio de Janeiro do que ir de carro. E a gente fechou também a passagem aérea ida e volta para o Rio. Além desses gastos, teve também os gastos fora do navio, porque ele atracou em 2 lugares diferentes, que foi em Búzios e depois em Santos, e nos 2 pontos a gente desceu para conhecer o lugar, visitar a praia, então acabou que teve alguns gastos também fora. Então do Cruzeiro da Soberano foram R$ 3.865,18. As 2 passagens aéreas ficaram em R$ 472,88. E os gastos fora do navio ficaram em R$ 595,93. Isso incluiu almoço fora do navio, Uber, passeio, entrada em algum lugar histórico, tudo isso. O valor total, então, do casamento, somando tudo isso, deu R$ 15.986,50. Lembrando que meu casamento foi bem simples. Ele não teve festa, não teve nada demais, porém eu também poderia ter economizado mais. Se você gostou, comenta aqui para eu saber, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Um beijão, fica com Deus e até o próximo vídeo.